Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Desenho Técnico assistido por computador. Bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico assistido por computador. O tema dessa aula é conceitos de cotagem, né, e a importância da sua interpretação nos desenhos. O professor Antônio Francisco Savia é um homem branco e calvo, de cabelo castanho. Usa camisa polo azul e verde e calça jeans escura. Ele está em pé, atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, conceitos de contagem e sua importância na interpretação de desenhos técnicos. A cota, o conceito de cotagem é a indicação das medidas das peças em seu desenho. Com as medidas representadas, deverá ser possível fabricar a peça. Tá, é claro que você vai desenhar a peça, né? Você tem que ter as cotas aí para poder replicar essa peça. Então, existem nas normas, né, certas características aí para a padronização dessas cotas. Então, os conhecimentos básicos são as das normas técnicas, as funções dos objetos, dos elementos que constituem. Vai ser melhor detalhado, né, mas vocês podem observar aí que são setas, né, com as cotas. A cota é sempre na parte superior, né, isso eu vou repetir também. E existem algumas características quando não cabe a cota no espaço, né, também é uma das características aí, mas vai ser dita mais para frente. E é usado aí para princípios de fabricação. Novo slide com o título Cotagem e os tópicos. Cotagem é a indicação das medidas da peça em seu desenho. Com as medidas representadas, deverá ser possível fabricar a peça. Conhecimentos de normas técnicas. Funções do objeto e dos elementos que o constituem. Princípios de fabricação. No lado direito do slide, uma figura retangular horizontal com 2 recortes na aresta inferior, que vão até o meio da peça e formam 3 retângulos. Da esquerda para a direita, o primeiro retângulo é o mais largo. De cada vértice inferior parte uma linha de chamada vertical. Entre elas, uma linha de cota horizontal com setas bidirecionais preenchidas. Acima da linha, o número 18. O segundo retângulo está localizado próximo ao centro e é estreito. De cada vértice inferior parte uma linha de chamada vertical. Entre elas, uma linha de cota horizontal com 2 círculos preenchidos nas extremidades. Acima da linha, o número 4. O terceiro retângulo está à direita. De cada vértice inferior parte uma linha de chamada vertical. Entre elas, uma linha de cota horizontal. À esquerda da primeira linha de chamada, uma seta preenchida aponta para a direita. À direita da segunda linha de chamada, outra seta preenchida aponta para a esquerda e tem o número 8 acima dela. Fonte Silva et al. 2023. Né? Assim como na construção civil também, né, existem as cotas para os tamanhos dos elementos lá da construção. Então, alguns elementos aqui da cotagem, né, começando aí pelas linhas com as setas, né? Novo slide com o título Elementos da cotagem e a informação. Norma ISO 129/1985. No canto superior direito do slide, os tipos de indicação de término. Em engenharia mecânica, seta com a ponta preenchida de preto. Seta com a ponta apenas contornada. Seta com a ponta formada apenas pelas 2 linhas diagonais. Em engenharia civil, linha horizontal com um traço oblíquo na extremidade direita. O traço é inclinado 45 graus para a direita. Linha horizontal com um círculo preenchido na extremidade direita, usada em caso de espaço disponível não suficiente. Normalmente, são utilizados na engenharia mecânica, por exemplo, esse tipo de seta, que ela é preenchida totalmente de preto aqui, né? Na verdade, essas 2 primeiras. E na engenharia civil, né, essas 2 últimas. Então, é uma linha com essa outra linha oblíqua e essa linha com um círculo, né, preenchido de preto no final. É usado mais para engenharia civil. No lado esquerdo do slide, uma figura retangular e horizontal com indicação dos elementos da cotagem. A figura tem recortes nas arestas direita e inferior, que lembram o formato de uma escada com 3 degraus de ponta cabeça. De cada vértice inferior do segundo degrau,
parte uma linha de chamada vertical para baixo. Entre elas, uma linha de cota horizontal com setas preenchidas de preto nas extremidades e que apontam para as linhas de chamada. Acima da linha horizontal, a cota 45. Fonte Silva et al., 2023. O professor retorna ao slide anterior e indica o segundo retângulo, que tem uma linha de cota horizontal com 2 círculos preenchidos nas extremidades. Em caso de espaço disponível não suficiente, né, como eu relatei aqui atrás, né, utiliza-se esse círculo preto para, né, porque as setas elas se coincidiriam, né, e não ficaria um pedaço de linha para indicar a cota. Tá? Alguns elementos ainda aqui das cotas, existem as linhas de chamada, né, no qual você, né, puxa a cota, ela é mais fina que a espessura da linha é mais fina que a linha da cota, então você puxa a linha de chamada para indicar a cota, né? Como eu disse aqui, a cota é sempre do lado superior, tá? da linha, né? Ainda falando dos elementos, a seta e a linha de cota. Então esses 3 elementos são os principais, a linha de chamada, a linha de cota e a seta. No caso, as setas vão ser escolhidas aí de acordo com a área, né? De engenharia civil, mecânica ou outras similares, tá? Alguns cuidados na cotagem. Novo slide com o título Cuidados da cotagem e imagem de um retângulo horizontal com contorno grosso. À direita, 2 linhas auxiliares horizontais seguem as arestas superior e inferior da figura. Entre as linhas, uma linha de cota vertical com setas preenchidas nas extremidades. Ao lado esquerdo da linha de cota, o número 20. Abaixo do retângulo, 2 linhas auxiliares verticais seguem as arestas laterais da figura. Entre elas, uma linha de cota horizontal com setas preenchidas nas extremidades. Acima da linha de cota, o número 50. 5 círculos tracejados envolvem alguns elementos do desenho e tem caixas de texto coloridas ao redor que os identificam. Da esquerda para a direita, o primeiro círculo está no canto inferior esquerdo da imagem e destaca o encontro da seta para a esquerda com a linha auxiliar vertical esquerda. Identificação: a seta deve tocar a linha auxiliar. O segundo círculo envolve a cota 50 e tem a identificação: cota acima da linha de cota. O terceiro círculo destaca o encontro da seta para a direita com a linha auxiliar vertical direita. Identificação: linha auxiliar ultrapassa a seta, mais ou menos 2 milímetros. O quarto círculo envolve o vértice inferior direito do retângulo, que tem um pequeno espaçamento em relação às linhas auxiliares. Identificação: linha auxiliar não toca a linha de contorno. O quinto círculo envolve a cota 20 e tem a identificação: cota esquerda da linha de cota, escrita de baixo para cima. Fonte: Desenho Técnico Mecânico 2023. Né, quando a cota aqui é no sentido vertical, né, a cota fica à esquerda da linha de cota, escrita de baixo para cima. Tá? Então, é escrito aí de acordo com na vertical também, né, mas do lado esquerdo. Tá? A linha auxiliar não toca a linha de contorno do desenho. Né? A gente pode observar aqui que essa linha auxiliar ela é mais fina que a linha do desenho, mas ela não chega a cotar, a encostar, né, na linha do desenho, porque isso pode prejudicar né, a visualização do desenho. Tá? A linha auxiliar ultrapassa a seta, né, mais ou menos 2 milímetros, né, esse é um outro detalhe. Tá? Essa linha auxiliar mais fina ultrapassa a seta, cerca de 2 milímetros. A cota, como eu disse anteriormente, né, ela é acima da linha de cota, né, o número, ou seja, o valor da cota. Tá? E a seta deve tocar a linha auxiliar, né, para indicar que é esse tamanho, né, a dimensão aqui do objeto. Alguns símbolos também são utilizados para as cotas, para facilitar, né? Novo slide com o título Símbolos e o texto: símbolos complementares que permitem identificar a forma de alguns elementos. À direita, desenho de uma peça com indicações de cotas. A peça é composta por 4 grandes partes. No topo, um segmento circular com a parte inferior reta e horizontal. 2 linhas de chamada sobem verticalmente das laterais. Entre elas, uma linha de cota horizontal com setas preenchidas nas extremidades. Acima da linha de cota, a indicação: S, um símbolo de círculo cortado na diagonal, e o número 25. Abaixo, um retângulo vertical acoplado. A aresta superior
é a parte inferior reta e horizontal do segmento circular. A aresta inferior é côncava. Uma seta diagonal parte do limite inferior da imagem e aponta para o canto direito da aresta côncava. Acima da haste da seta, a indicação R15. Uma linha traço-ponto horizontal marca o meio do retângulo central e dos dois laterais. Acoplado à esquerda, um retângulo vertical menor. Duas linhas de chamada partem das arestas superior e inferior para a esquerda, entre elas uma linha de cota vertical, com setas preenchidas nas extremidades. À esquerda da linha de cota é escrito de baixo para cima, símbolo de círculo cortado na diagonal e o número 15. Acoplado à direita do retângulo central, outro retângulo vertical de tamanho médio. Dentro, um X conecta os 4 cantos do retângulo. Duas linhas de chamada partem das arestas superior e inferior para a direita, entre elas uma linha de cota vertical com setas preenchidas nas extremidades. À esquerda da linha de cota é escrito de baixo para cima, símbolo de quadrado e o número 20. Fonte Silva et al., 2023. O professor inicia a explicação pela parte circular no topo da peça. Depois, indica o retângulo médio da direita e segue para o retângulo menor da esquerda. Por último, explica a aresta côncava na parte inferior da peça. Então, se você tem, por exemplo, esse desenho aqui, eu não sei se isso daqui é uma esfera ou é apenas uma bolacha, né, com um círculo. Então, eu tenho aqui o símbolo de esfera. Tá? Esfera indicando aí que o seu diâmetro aí é de 25. Aqui eu tenho o símbolo de quadrado, tá? Indicando que essa peça aqui ela é quadrada, né, com a cota dela de 20. E aqui indicando uma circunferência, né, indicando que esse aqui não é um quadrado e sim, né, uma circunferência com valor de 15. Outra característica, né, é você medir o raio, né, então o raio sempre vai ser essa cota na posição oblíqua, né, indicando o R, né, que é o valor do raio, e o ponto da cota aqui, no desenho não apareceu, mas o ponto da cota deveria ter esse valor aqui de 15, né, justamente para fazer esse raio. Tá? Então são símbolos complementares aí que permitem identificar, né, a forma de alguns elementos, você não olhando o tridimensional, né, o desenho tridimensional, você consegue identificar daqui. Novo slide com o título Inscrição das cotas. Regras. Há 15 retângulos azuis com os itens. As cotas são sempre cotas reais do objeto. Não pode omitir cotas necessárias. Cotas mais próximas o possível do detalhe a cotar. Podem ser indicadas junto às setas. Se não houver espaço, pode ser abaixo da linha. Cor do caractere: preto. Evitar cruzamento de linhas. Apenas uma vez. Algarismos não devem ficar sobrepostos. Cotas em geral em milímetros. Cotas fora do contorno das peças. Para maiores detalhes, cotas auxiliares entre parênteses. Cotas sobre a linha de cota paralelas. Dimensões do caractere adequado à sua legibilidade. Cotas em vistas corretas. Inscrição das cotas, algumas regras. Tá? As cotas são sempre cotas reais do objeto. Não importa se o objeto está em proporções menores ou maiores, né, a cota sempre tem que ser indicada na proporção real. Ou seja, você não vai fazer algum cálculo, né, para calcular aquela cota ali. Então, mesmo que o objeto seja diferente do desenho, né, você está usando uma proporção, né, aquela cota é sempre do tamanho real. Não pode omitir cotas necessárias, né? Claro, você omitir cotas necessárias ou cotas que você tem que fazer muito cálculo para descobrir, né? Então, já coloca a cota ali direto. As cotas têm que ser mais próximas o possível do detalhe a cotar, né? Ou seja, as linhas de chamadas, né, elas têm que ser usadas, mas o mínimo possível, tem que ser bem perto da posição a ser cotada. Podem ser indicadas junto com as setas, né, esses valores. Se não houver espaço, pode ser abaixo da linha. Tá? A regra geral é acima da linha, mas é lógico que se não houver espaço, pode ser abaixo da linha. A cor do caractere é preto, né? O desenho, 99,9% é utilizado um papel branco, né? Ou seja, fundo branco com linhas pretas. Então a cota tem que ser em preto. Os algarismos não devem estar sobrepostos, é lógico, né? Para poder enxergar o valor da cota. Né? É cotado apenas uma vez. Esse apenas uma vez significa o seguinte, né? Nas 3 vistas básicas, por exemplo, a frontal,
a superior e a lateral, você não deve repetir essa cota nas vistas, né? Isso pode confundir, né, quem está vendo o desenho, né? As cotas fora dos contornos das peças, né? Não se deve escrever a cota em cima da linha das peças, né? Para maiores detalhes, as cotas auxiliares entre parênteses, né? Se existe uma coisa muito difícil de você enxergar, você quer colocar uma cota auxiliar para ajudar ali a visualização, você coloca entre parênteses, né? Avisando que aquela cota ali é uma cota repetida, mas necessária. Cota sobre a linha de cotas paralelas, né? As linhas não devem ser sobrepostas, tá? Nem as linhas de chamadas, nem as linhas das cotas, tá? As dimensões e caracteres adequados para a sua legibilidade, né? É claro, né? Você tem que poder enxergar ali a cota. E cotas em vistas corretas, né? Como eu já falei. Então, as linhas de cotas podem ser marcadas entre. Aqui é um exemplo, né, de você, por exemplo, não usar a linha de chamada, usar algum tipo de linha que já existe. Novo slide com o título: Linhas de cotas podem ser marcadas entre. Abaixo, desenho de uma peça retangular horizontal com o contorno em negrito. No meio das arestas laterais, um recorte em U retangular, com 1/4 do comprimento total do retângulo. Em cada um dos 4 cantos do retângulo, acima e abaixo dos recortes, há um círculo pequeno. No centro, um círculo grande. Linhas traço-ponto horizontais e verticais cruzam o centro de todos os círculos e extrapolam as bordas da peça. Linhas de cota com setas pretas nas extremidades marcam as dimensões entre as diversas linhas. Ao redor do desenho, caixas de texto vinho identificam os tipos de linhas: linha auxiliar, contorno visível, linha de centro e eixo de simetria. Descrição das 9 cotas. Cota A é a altura do retângulo. Seta vertical, localizada dentro do retângulo, vai da aresta superior até a inferior. Cota B é o comprimento do recorte do lado esquerdo da peça. A seta de cota é horizontal, vai da linha auxiliar à esquerda até a aresta direita do recorte. Cota C é o comprimento do retângulo. A seta de cota é horizontal, localizada abaixo da figura e entre as linhas auxiliares verticais à esquerda e direita. Cota D. No canto inferior direito da peça, a seta de cota é curta e vertical, mede a distância do centro do círculo pequeno até a borda acima dele, que é a aresta inferior do recorte direito da peça. Cota E. No lado direito da figura, a seta de cota é curta e vertical, mede da aresta inferior do recorte direito até o eixo de simetria acima dela, que é uma linha traço-ponto horizontal que atravessa as laterais da peça. Cota F. Seta média e vertical, localizada ao lado do canto superior direito, indica metade da altura da peça, vai da linha auxiliar superior até o eixo de simetria abaixo. Cota G. Seta média e horizontal, localizada acima da figura à direita. Tem metade do comprimento total da peça e vai do eixo de simetria vertical até a linha traço-ponto vertical que marca o centro dos círculos pequenos na lateral direita da peça. Cota H, seta curta e vertical localizada ao lado do canto superior esquerdo da peça. Mede a distância do centro do círculo pequeno até a borda reta abaixo dele, que é a aresta superior do recorte esquerdo da peça. A seta vai da linha traço-ponto horizontal, que marca o centro do círculo, até a linha auxiliar, que se estende da aresta superior do recorte. Cota I. Seta longa e horizontal, acima da figura, mede a distância entre os centros dos círculos pequenos, marcados pelas linhas traço-ponto verticais. Né? Por exemplo, eixo de simetria. Quando tem um eixo de simetria na peça, ou seja, indica o centro da peça e falando que ela é simétrica, né? Tanto na vertical quanto na horizontal, vocês podem observar que essa cota I e a cota G, ele está aproveitando a linha de simetria, tá? Então pode ser utilizado. Aqui essa cota F, né, utilizou o eixo de simetria, né, e aqui uma linha de chamada para complementar a cota, né? Igualmente aqui na cota E também, usou a própria linha do desenho, né, e a linha de simetria, né, para chamar a cota. A cota D também, né, e a cota C é com a linha de chamada normal. E a cota B também, teve uma linha de chamada e usou parte da linha aqui do desenho para realizar a cota.
Então, seguindo a regra de você ter a cota mais perto possível do desenho, né, você pode usar linhas já existentes também, né, para a realização dessas cotas. Isso se faz necessário porque o desenho às vezes fica muito poluído, né? Esse desenho aqui mesmo, você vê a quantidade de linhas. Se eu fosse puxar mais linhas de chamadas para realizar as cotas, ele ficaria mais poluído ainda. Esqueci aqui da cota A, né? Ele utilizou nenhuma linha auxiliar, né? Utilizou só as dimensões do desenho aí, as linhas do desenho, né, para indicar a cota. A importância da cota do desenho técnico ainda, né, ela normaliza o intercâmbio dessas informações entre diversas partes envolvidas no projeto, né. É claro que isso é padronizado e tem que ser universal, né, para a ideia de replicar aquilo, né. A indicação de medidas ou características com a utilização de letreiro técnico sem indicação de unidade. Por exemplo, a medida é descrita por 50 e não por 50 milímetros. A unidade vai estar descrita no rodapé do desenho, né? Ele está falando ali que unidade é aquela, né? Na construção civil se usa muito metro e desenhos técnicos polegadas ou milímetros, tá? Então eu não coloco que é 50 milímetros, sim 50, e essa informação complementar está no rodapé do desenho. Bom, pessoal, então essa semana, com esse início da aula, nós vimos aí o conceito de cotagem e a importância da interpretação dos desenhos técnicos, né? Um pouquinho de norma, né? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais essas normas e convenções para essas indicações, falando um pouco de tolerância, né? O que é isso, tá? Para chegar aí no objetivo da semana, que é a capacidade de realizar cotas em desenho técnico e indicar dimensões e tolerâncias do desenho técnico também. Novo slide com informações da semana 4. Adquirir a capacidade de realizar a cotagem em desenho técnico. Adquirir a capacidade de indicar dimensões e tolerâncias em desenho técnico. Objetivos específicos da semana 4. Conceitos de cotagem e a importância na interpretação de desenhos técnicos. Aula 10. Normas e convenções para indicar dimensões e tolerâncias. Aula 11. Prática na correta cotagem de desenhos técnicos, incluindo a indicação de tolerância. No slide seguinte, as referências bibliográficas. Silva, Arlindo et al. Desenho Técnico Moderno, disponível em Minha Biblioteca, 5ª edição, Grupo GEM 2023. Desenho Técnico Mecânico 1, disponível em edisciplina.usp.br. Acesso em 17 de outubro de 2023. Aqui estão as referências da aula. Aproveitem bem, bons estudos e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Yara Forastieri e Marina Bragiato. Revisão, Keiko Tribo. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br.